Olá, meus queridos alunos de Direito Tributário, a matéria mais empolgante do último ano, a matéria que modificou a nossa forma de enxergar o mundo, principalmente a nossa renda, porque houve significativas alterações e nesta última oportunidade, que nós estamos nesse primeiro momento, nós vamos analisar os principais impactos da reforma tributária dentro do texto constitucional. Nós observamos desde a primeira aula que existe uma relação jurídica tributária, que ela é formada pela hipótese de incidência, o Estado, o município, a União e o Distrito Federal. Os legisladores criam as leis. E essas leis descrevem quem é o contribuinte, qual é o tipo de tributo, qual é o valor, a incidência, a base de cálculo, a capacidade de habilitação geográfica da delimitação daquele tributo, quais são as penalidades, ou seja, ele descreve aquela hipótese que vai se concretizar no ato do ser humano. O fato gerador. Uma vez ocorrido o fato gerador, nasce para o fisco a obrigação tributária. A obrigação que vai decorrer para ser constituído aquele valor a ser cobrado, que nós observamos que é feito pelo lançamento. Posteriormente, nasce o crédito tributário. Mas de que forma tudo isso ocorre? Ora, ocorre pela competência da União, ocorre pela competência dos estados, Distrito Federal, municípios. Nós vimos os tributos dissecados que cada ente pode fomentar, principalmente os impostos, além de observarmos que determinadas matérias não podem ser tributadas, como os templos, as igrejas, suas entidades filantrópicas, o papel, o jornal, a mídia que é voltada para a informação, entidades públicas, entre elas mesmo, que são as imunidades. Observamos isenções, questões de incentivo de cada categoria, de cada particularidade da política econômica. E agora nós vamos ingressar no terreno mais recente, que é a reforma tributária. A emenda constitucional número 132 de 2023 alterou profundamente o nosso sistema tributário e nós estamos em uma fase de transição, onde nós temos nesse novo modelo dual, o IVA, o Imposto do Valor Agregado, dois novos tributos, que é o Imposto de Bens e Serviços, IBS, de competência compartilhada entre estados, Distrito Federal e municípios, e a contribuição de bens e serviços, a CBS, que continua de competência da União. No IBS, nós temos a união de alguns tributos dos entes federados, a saber, IPI, que está sendo reduzido a alíquota zero. Na questão dos estados e municípios e o Distrito Federal, nós estamos tendo a união do ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, e o ISSQN. Esses dois tributos agora se fundem para criar o Imposto de Bens e Serviços. Atentemos a nossa nova, refrescante, inédita legislação brasileira. A partir disso, da emenda constitucional número 132, nós tivemos a edição de duas leis muito importantes. A primeira dela é a Lei Complementar 214, ao qual nós vamos dar uma pincelada para poder verificar os requisitos legais. E, recentemente, a regulação da Lei Complementar 214 pela Lei Complementar 217. Está aqui dois vademecums, um do ano passado e um desse ano.
cada um mais recente, cada um mais próximo a esse fogo, a esse calor que está gerando os debates sobre a nova tributação. E é nesse aspecto que eu convido você a abrir a sua amada Constituição Federal, a estar com a sua canetinha marca-texto que você tem aí, caneta e papel. E claro, né, não poderia deixar de ter o seu vade-mecum, de preferência da professora Maria Cristina Barreiros, excelente tributarista, minha professora, a qual me deu todo o conhecimento que hoje eu divido com vocês. Meus parabéns, professora, muito obrigado pelo seu talento, pela dedicação desse livro maravilhoso, que é o Vade-mecum Tributário, da professora Maria Cristina Barreiros. Então, seguimos a nossa amada aula. Meus queridos, artigo 156-A, foi inserida uma nova seção dentro da seção 5 dos impostos municipais. Veio a seção 5A, que fala do imposto de competência compartilhada entre estados, Distrito Federal e municípios, que foi acrescido justamente por ela. Quem? A inigualável, a maravilhosa, a inédita, que saiu do papel, reforma tributária, emenda constitucional número 132 de 2023. Meus amigos, olha o que diz o artigo 156-A, e ele é bem extenso. Nós vamos precisar de umas 2 aulas só para ler todos os parágrafos e incisos que o contém, além do nosso querido e amado 156-B, que vai tratar do Comitê Gestor do IBS. Mas vamos lá. Lei complementar essa que eu já disse, que é a 214, instituirá o imposto de bens e serviços de competência compartilhada entre estados, Distrito Federal e municípios. O imposto será, e aí vem as características. Esse novo imposto, ele tem o quê? Os princípios próprios. Olha que interessante os novos princípios informadores do IBS. Princípio da neutralidade. Olha, é isso que você está pensando. Neutralidade. Incidirá sobre operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou serviços. Incidirá também sobre a importação de bens materiais ou imateriais, inclusive direitos de serviços realizados por pessoa física ou jurídica, qualquer que seja a sua finalidade. Mas ele também, como ele incide, ele não incidirá, inciso 3º, sobre as exportações, assegurando a manutenção do aproveito dos créditos relativos às operações. Gente, o que acontece aqui? O modelo do ICMS era compensatório. Você pagava o tributo, descontava ele aqui, passava para frente e você formava o crédito tributário que era reaproveitado na cadeia seguinte do pagamento. Essa escrituração do crédito tributário é uma das questões que nós ainda estamos tentando, nadando para descobrir. Mas, nesses casos, nós podemos observar que foi mantido o aproveitamento do crédito na questão da exportação. 4. Terá uma legislação única e uniforme em todo o território nacional, exceto no caso da legislação específica do ente federado, conforme descreve o inciso 5. Além do mais, a alíquota dele será fixada, na forma do inciso 5 para todas as operações. Ou seja, eu teria o comitê gestor que vai gerir, que está descrito lá no artigo 156-B e que já foi regulamentado pela Lei Complementar 217, que fala sobre como se formará, quais são as pessoas, o número de cadeiras, toda a infraestrutura dessa nova autarquia que está se criando. Mas, nesse caso, nós podemos observar
que a alíquota será definida de uma forma nacional e que cada estado e cada município poderá ter a sua alíquota ajustada conforme a sua necessidade. Tá? Ele será cobrado de forma a ser formado a alíquota entre o valor do município e o do estado, numa operação só. Ele será não cumulativo, não haverá acumulação com nenhum outro imposto. E vai integrar a base de cálculo de outros tributos. Além do mais, uma questão que traz à baila é a questão dos regimes lá do parágrafo 6º, que é a questão do ICMS combustíveis. Como que vai ficar isso? Bem, o parágrafo 6º diz que uma lei complementar disporá sobre os regimes específicos, e essa lei é a Lei Complementar 214, que vai falar da questão dos combustíveis e lubrificantes, o quais incidirá, as alíquotas uniformes, será vedado também, nesse caso, a questão da apropriação dos créditos. E tudo isso está descrito dentro da forma da Lei Complementar 214. Além do mais, o parágrafo 7º do artigo 156A, ele criou a isenção e as imunidades. O artigo 7º nos diz que não se aplicará o crédito para compensação com o montante devido nas operações seguintes. Acarretarão a anulação do crédito relativo às operações anteriores, salvo na hipótese da imunidade, inclusive em relação ao 11º do parágrafo 1º, ao contrário da lei complementar. Gente, o que é que acontece? O terceiro setor de saúde, prestação de serviços e sociedades, etc. e tal. Ele trabalha e ele presta muitos serviços, principalmente na área de saúde. Imagina uma cadeia produtiva que haveria a compensação e a utilização dos créditos vai ser quebrada. Então é uma das grandes dificuldades de entendimento de como implementar essa nova sistemática dentro da questão do terceiro setor. Inclusive, em um seminário recente, foi descoberto essa questão da imunidade dessas isenções e o não aproveitamento dos créditos da cadeia, o que vai encarecer muito a questão da prestação de serviço, né? E o parágrafo 5º fala que a lei complementar disporá sobre as regras para distribuição, produto e arrecadação, disciplinando, entre outros, o quê? A forma de cálculo. Eu já disse, essa lei já existe e nós vamos analisá-la, passar por entre ela para verificar os requisitos essenciais. Mas aqui no parágrafo 5º ele fala a distribuição do produto, a forma de cálculo, o tratamento com que o imposto deverá ser recolhido na sua tempestividade, ou seja, as regras de prazo, quanto é que vai ser, a forma e o prazo de ressarcimento de créditos acumulados pelo contribuinte. Então essas questões, elas ainda estão inócuas e elas são novidade. E veja bem, que a emenda complementar, ela trouxe que haveria necessidade da lei complementar. Então agora essa lei complementar já existe. Artigo 156b. Os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão de forma integrada, exclusiva, por meio do Comitê Gestor do Imposto de Bens e Serviços, nos termos e limites da Constituição e lei complementar. A competência que trata o caput do artigo 156A. Ou seja, aquela competência compartilhada do 156A está sendo regulamentada pelo 156B, que diz que uma lei complementar. Essa lei complementar é a qual? Lei Complementar 227. Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhada nas questões da Lei Complementar 214. A Lei Complementar 214, ela é de 16 de janeiro de 2025, recente,
tem um ano e alguns meses. E ela trata e ela institui o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, além do imposto seletivo. Então, nós temos 3 figuras tributárias criadas na Lei Complementar 214 de 2025. A saber, quais são as figuras tributárias? 1. IBS, Imposto de Bens e Serviços. 2. A Contribuição Social sobre Bens e Serviços, a CBS. E, por fim, o Imposto Seletivo, o Imposto do Pecado, né? Bem, a lei, ela é um pouco extensa, tá? Ela não é uma lei fácil de se analisar, muito menos uma lei didática para se passar nesse primeiro momento, porque ela conta, para você ter uma ideia, a Lei Complementar 214, ela consta... Cadê o fim dela, meu Deus? Até me perdi. Aqui, 2024, né? Eu marquei, mas eu tirei a folha. Essa lei, ela conta com 544 artigos, ou seja, ela é uma normalização muito maior do que qualquer outro tipo de legislação que a gente já teve nesse primeiro momento. Mas a lei, nas suas disposições gerais, no artigo 1º, ela trata do IBS, né, do Imposto de Compartilhado. Segundo, ela fala que serão informados pelos quais princípios atuam nisso aí, que é o princípio da neutralidade, né, para evitar distorções de consumo, e além disso ela enumera, ela é uma lei dissertativa e conceitual. Ela, no artigo 3º, ela já começa discriminando o que são operações, o que é fornecimento, né, qual é o destinatário daquela operação, e aí já do artigo 4º em diante, ela já começa a questão tributária, que são as hipóteses de incidência. O artigo 4º traz lá, em operações onerosas com bens e serviços. Parágrafo 2º. 1. Compra, venda, troca, permuta, dação em pagamento, demais espécies de alienação, locação. Você que trabalha com imóveis vai sofrer um impacto muito grande sobre a renda na questão de locação. Licenciamento, concessão, cessão, mútuo, oneroso, doação com contraprestação de benefício ao doador, instituição onerosa de direitos reais, arrendamento, inclusive mercantil, e prestação de serviços. Além de que o parágrafo 3º dela nos traz a conceituação de que são irrelevantes para a caracterização das operações que trate esse artigo: o título jurídico, a espécie ou tipo, a obtenção do lucro, o cumprimento das exigências. O IBS também incide, lá no artigo 5º, sobre as outras demais operações: fornecimento não oneroso a valor inferior de mercado de bens e serviços, fornecimento de brindes e bonificações, ou seja, se você tiver uma caneta, uma lumicola para poder fornecer, vai incidir também. Transmissão pelo contribuinte para sócio acionista que não seja contribuinte, regime regular de devolução de capital, entre outros. A estrutura da lei, ela cria também as imunidades. Lá no artigo 8º até o artigo 10º, ela descreve quais são as imunidades. E uma das principais é que são imunes ao IBS e à CBS os realizados pela União, Estados e Municípios, realizados por entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive em as suas organizações. Essa daqui é uma das novidades que foi inserida dentro das imunidades da própria Constituição. Livros, jornais, fonogramas, o ouro quando referido como ativo financeiro ou instrumento cambial, tá? E essa questão, principalmente das entidades religiosas, ela deixa muito
muita dificuldade do entendimento técnico, principalmente pela não absorção do caráter dos créditos na linha compensatória do direito tributário. A partir daí, nós temos o momento do fato gerador. Quando é que ocorre o fato gerador do IBS e da CBS? Olha, no artigo 10, ele começa a dizer lá quais são os requisitos. Do início do transporte na prestação do serviço, no transporte iniciado dentro do nosso país, término do transporte na prestação quando iniciado no exterior, ou seja, de fora para dentro, término do fornecimento, no caso dos demais serviços, além de outras questões. Local da operação. Local da operação, artigo 11, traz uma das grandes polêmicas que ficam sendo sanadas, porque ele estabelece que é o local onde o imóvel estiver situado. E no caso de móvel material, o local da entrega ou disponibilização do bem ao destinatário. Aí nós temos a definição da base de cálculo a partir do artigo 12 até o artigo 14, que é o valor da operação, e aí tem as questões de acréscimos, juros, multas e descontos concedidos. As alíquotas padrão estão definidas a partir do artigo 14, e o sujeito passivo do contribuinte do IBS no artigo 21. Meus queridos, essa aventura do direito tributário 1 finaliza por aqui. Eu aguardo vocês num próximo momento, na próxima disciplina, ou em qualquer oportunidade que a vida me oferecer a companhia de todos vocês. Um forte abraço a todos e deixo aqui o meu muito obrigado.